A paz do Senhor, irmãos, trago para nós, da parte de Deus, Marcos 10, versículo 13. Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Somente até aqui. Irmãos, eu venho até vocês para explicar sobre as crianças e o reino de Deus. Primeiro, nós temos, irmãos, que ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus, sim. Mesmo eles sendo pequeninos, né? Obviamente, quando são recém-nascidos, a gente tem que colocar no colo e fazer uma oração por eles, em favor deles. E quando já estão um pouquinho, já forem mais crescidos, que puderem falar, já vai ensinando, né? Não tem problema nenhum você ensinar a oração. A oração do Pai Nosso, a oração do Anjo de Guarda, entendeu? Para que eles possam, irmãos, ficarem protegidos do inimigo. Eu tenho uma coisa muito séria, irmãos, e terrível para falar para vocês. Eu quero que vocês entendam, né? Deus tem ministrado no meu coração. Essa palavra veio para mim ontem, domingo, dia 20 de novembro. E Deus ministrando no meu coração, irmãos, eu fiquei... Nossa, meu coração ficou dolorido. Mas eu já sabia que o inimigo não tem dó só porque é uma criança. Ele ataca mesmo sendo uma criança, irmãos. As crianças, irmãos, elas têm uma percepção, né, espiritual que os adultos não têm. Eu posso compará-las a gatos e cachorros. Por quê? Porque eles também têm uma percepção espiritual de ver coisas que nós não conseguimos ver. Isso é terrível, irmãos, porque muitas vezes a criança às vezes está saudável, não tem doença nenhuma, você leva no médico, né? Você leva a criança no médico e o médico diz: a criança está bem, não está doente, né? E aí você pensa dentro do seu coração: isso é manha? Né? Porque a criança chora, chora, chora sem motivo nenhum. Irmãos, muitas vezes ela pode estar vendo coisas que você não está vendo. Isso é terrível, porque muitas vezes, além da criança você fala assim: eu vou deixar chorando até parar de chorar, você vai apagar a luz do quarto. Não apague a luz do seu quarto. Onde estiver uma criança, deixa dormindo, claro. Deixa uma luz acesa, pelo menos. Deixa um abajur aceso, pelo menos. Irmãos, a luz, ela espanta as trevas. Ela destrói as trevas. Mesmo sendo uma luz de casa, se você deixa ela acesa, não tem como o Satanás aterrorizar crianças. E nem jovens, porque os jovens também são aterrorizados por esse tipo de coisa. É porque nós, adultos, nós não conseguimos ver da forma que crianças e adolescentes, né? Que eles não têm uma espiritualidade, não é muito forte espiritualmente falando. Então, eles são atacados, irmão, pelo diabo, muitas vezes vendo coisas, né? Que com certeza ninguém gostaria de ver, né? Vultos, muitas vezes consegue ver um monstro, né? A imagem de um monstro realmente, né? Porque o Satanás é isso, ele é um monstro, né? E para aterrorizar crianças e adolescentes, né? Ele faz isso. Ele se mostra de uma forma terrível. E às vezes a criança tá chorando tão desesperadamente e você acha que aquilo é manha. Irmãos, não é. Ore pelos seus filhos. Consagre-os na mão de Deus. Ó. Senhor, eu entrego e consagro o meu filho nas tuas mãos. Cuida dele. Acampa os teus anjos ao redor do meu filho. Essa oração que você tem que fazer, pedindo a Deus, para proteger o teu filho. Porque é terrível, irmãos. É terrível. O diabo não tem dó porque é uma criança. Ele não vai deixar, não vou mexer porque é uma criança. Não, não é isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. A colocação na Bíblia está assim: roubar, matar e destruir. Mas não importa a colocação especificamente da frase.
É terrível. É terrível. Ele ataca quem ele quer, porque para ele, destruindo almas e conseguindo levá-las para o inferno, é o que importa para ele. Não importa mais nada. Não importa ser uma criança, não importa ser um adolescente, não importa ser um adulto. Não importa ser um senhor idoso, uma senhora idosa, não importa. Qualquer alma que ele conseguir levar para o inferno, para ele é lucro. Irmãos, vamos olhar para nossas crianças, né? Alguns pais e mães, já por conta, né, de uma história extremamente antiga do próprio Brasil, porque isso é folclore brasileiro, né? Mães, né, muitas vezes para dizer pro filho assim, vai dormir, né? Senão o bicho papão vai te pegar. Vai dormir, né? Senão o bicho da cara preta, o boi da cara preta vai te pegar. Aí a criança dorme aterrorizada, irmãos. Irmãos, não façam isso, pelo amor de Deus. Você tem que deixar fazer o seu filho dormir em paz. Com o coração tranquilo. Em segurança, olhando para você e ele enxergando em você segurança. Porque ele por ser bebezinho, né, ou ter até uns 7 anos de idade, se você não ensina, ele não tem uma noção, né, que o Deus existe, né? Mas infelizmente ele tem noção de que coisas horríveis existem, porque o diabo, a Satana, ele inferniza a vida de bebês e crianças. Então no momento que você começa a contar coisas bonitas, fale da palavra de Deus, fale que Deus tem anjos que protegem, né? Conte isso pro seu filho, porque é verdade, não é mentira. Conte para o seu filho que Deus tem anjos que protegem, que tem um anjo acampado ali do lado dele. Fale para ele sobre os anjos de Deus, que são pessoas que têm brilhos fortíssimos, brilha que nem a luz prata, né? Com uma espada de fogo na mão. Fale isso para ele, protegendo ele. Diga isso assim, esse anjo está te protegendo, esse anjo de Deus está te protegendo. Aí deixa ele imaginar, irmãos. Porque criança é maravilhoso para imaginar essas coisas. Então ele vai imaginar uma luz de cor de prata com um guerreiro com a espada de fogo na mão, protegendo ele. E deixa isso acontecer, irmãos, porque isso é verdade. Isso é verdade, ele precisa entender que existem forças do bem protegendo eles. E não só demônios aterrorizando o sono dessa criança. Aterrorizando essa criança muitas vezes na escola, usando amiguinhos, usando... sabe-se lá o que mais, para infernizar a vida dessa criança. Nós sabemos de coisas horríveis, irmãos, que acontecem com crianças. Entendeu? Isso é demônio, irmão. Por isso que nós temos que orar pelos nossos filhos. Olhar por eles. É nós que temos que fazer isso. Somos adultos. Nós é que temos que ensinar. Ensine sim a ele o Pai Nosso. Diga, coloque o seu joelhinho no chão para a gente orar a Deus. Para Deus proteger nossa família. Diga aos seus filhos que Deus está protegendo, que Deus está cuidando da nossa família e que nenhum mal vai acontecer. E que mesmo que venha uma dificuldade, outra, Deus está protegendo, Deus está cuidando, irmão. Coloque isso na cabecinha do seu filho, né? Porque é terrível quando uma mãe, um pai diz pro filho, canta aquela música horrível, né? Boi, boi, boi da carapeta, pega essa criança que tem medo de careta. Irmãos, que música é essa, pelo amor de Deus? Sangue, Jesus tem poder, não façam isso. Mais uma vez eu digo, criança tem que estar dormindo em paz. Ela tem que saber que ela está em paz, ela tem que sentir segurança em ti. Quando ela está contigo. E saber que tem anjos de Deus acampando, né, ao redor delas, protegendo de tudo e de todos, de todo o mal que possa haver. E não apague a luz do quarto do seu filho. Deixe uma luz acesa, deixe pelo menos um abajur aceso. Não deixe aquela escuridão horrível, porque o diabo gosta disso. Demônios gostam de escuridão, irmão, você não tem noção. Você apaga toda a luz ali, aí você fala assim, mas isso é bobagem. Não é bobagem, não brinque com coisa séria. Não brinque com coisa séria, isso é coisa séria, irmão, isso é terrível. Crianças têm sido aterrorizadas por causa disso. E mãe e pai acham que é manha. Mãe e pai acham que é manha, não é manha. Pelo amor de Deus. Cuide do seu filho, ore por ele, ore o Pai Nosso. Enquanto ele não souber orar, enquanto você estiver ensinando, ele não souber verdadeiramente orar corretamente, ensine. E quando ele for muito bebezinho, pegue no colo, ore o Pai Nosso e pede para Deus proteger, pede para Deus guardar, pede para Deus dar um sono tranquilo, em paz. E diga um amém, em nome de Jesus Cristo sempre. O nosso trabalho, irmãos, é cuidar dos nossos filhos e é dessa forma. É orando a Deus para que Deus proteja os nossos filhos.
das armadilhas de Satanás, dos demônios do inferno, irmãos, que atacam as crianças e os adolescentes, sim, irmãos. Nós sabemos de coisas terríveis que acontecem com adolescentes, irmãos. Muitas vezes eles mesmos tiram a própria vida. Você acha que é o quê? Isso é demônio. Irmão, vigia, olha pelo teu filho, ora pelo teu filho. Não, criança, tem um vídeo meu que eu falo assim, que não é pra você discutir com seus filhos. Quando eu digo isso, é pra aqueles que já têm os 16, 18 anos, que já acham que é dono do mundo, né? Põe eles na sua oração lá e ora, irmãos. E conversa com eles, tenta conversar o máximo que possível com calma, entendeu? Para que ele possa entender e não fique rebelde, porque o diabo tá usando isso, tá usando a rebeldia, né, para destruir a vida de adolescentes, irmãos. Isso é terrível. Mas quando ele for menorzinho, ainda pequenininho, né, que você estiver ensinando ainda, ensine sim, ensine a palavra, exorte a palavra do Senhor a ele, para que ele aprenda e cresça, entendendo, né, a vontade de Deus e sabendo o caminho certo e o caminho errado. Para que ele possa, já no entendimento dele, quando estiver maiorzinho, entender que ele tem que seguir o caminho correto, para que ele possa ser abençoado. No momento que a senhora e o senhor ensinam isso para o seu filho, irmãos, eles entendem. Não insulte a inteligência dos vossos filhos, viu? Porque criança é uma esponja, irmãos. Muitas vezes você tá lá, fazendo fofoca lá com a irmã, com a vizinha lá, e o filhinho tá só ali brincando, mas você pensa que ele tá ouvindo tudo? Aquilo ali tem uma anteninha, irmãos, criança tem umas anteninhas, parece radar. Então, irmãos, eles absorvem tudo, irmãos. Eles absorvem tudo. Então, é importante que você diga isso a ele, porque o que você disser a ele, para que possa edificá-lo como criança, como pessoa, para crescer como um adulto abençoado, e cresce, irmã, não pense que não. Ele vai absorver aquilo tudo, irmãos, na infância, para que ele possa crescer, para que ele possa ser um adolescente mais fortalecido espiritualmente, para que ele possa ser um adulto mais fortalecido espiritualmente. Então, irmãos, diga a palavra do Senhor ao seu filho, né? Quando ele é pequenininho ainda de berço, as irmãs oram, né? Ora o Pai Nosso em favor, né? Eles ainda não sabem, mas quando eles já estiverem falando, né? Aí a irmã ensina, né? O Pai Nosso ensina a oração do anjo de guarda, né? Para a criança entender, irmãos. Porque a criança, ela vai crescer sabendo que existe um Deus que protege. Entendeu? Que existem anjos, né? Com brilho de luz prata, que protege. Com espada de fogo na mão, irmãos. Glória a Deus vivo. Amém, irmãos? Cuide dos nossos filhos, tá bom? Eu vou falar a oração aqui do anjo de guarda. Pra quem não sabe. E pra quem já souber, amém. Ore pros seus filhos, tá bom? Ensine a eles, né? Os que já estão falando, já ensina já a orar, tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Sempre, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloque a mãozinha na cabeça dos seus filhos e ore por eles. Ore o Pai Nosso também, né? Nunca se esqueça de orar o Pai Nosso. Ensine-os a orar o Pai Nosso todos os dias. Todos os dias. Quando acordar e na hora que for dormir, irmãos, né? Para que o próprio Deus possa proteger. E Ele protege, irmãos, não tenha dúvida disso. No momento que você entrega o seu filho, a sua família, e você se entrega também nas mãos do Senhor, Deus protege, irmão. Ele cuida, tá bom? Ele tem zelo, irmãos. Deus, irmãos, Ele tem um zelo maravilhoso, incrível por nós, que nos entregamos nos braços dele, irmãos. Então, creia nisso, creia no zelo do Senhor, creia no zelo e nos cuidados do Senhor, tá bom? Sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça sempre as suas orações assim, sempre faça as suas orações assim, sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.